as trevas que amam os perdidos e os trazem à luz. Somos aqueles que rompem com as trevas que amam os perdidos e os trazem à luz. Somos aqueles que rompem com as trevas que amam os perdidos e os trazem à luz. Somos aqueles que rompem com as trevas que amam os perdidos e os trazem à luz. Como um exército, nos levantamos com a ordem dos céus. Nos levantamos como um exército, nos levantamos com a ordem dos céus. Filhos do teu amor, filhos do teu amor. Beleza, galera. Já tem o pessoal que foi chegando, né? Esperei o pessoal ir chegando aí pra gente começar. Hoje eu quero falar sobre o movimento restauracionista. Peço desculpa aí pela qualidade da câmera, estou gravando do PC, a qualidade da minha câmera do PC não é muito boa, mas é porque eu preciso compartilhar a tela, então eu vou falar sobre esse movimento restauracionista, enfim, dessa maneira aí, para apresentar um pouco para vocês o que é o movimento restauracionista. Tem um link na descrição desse vídeo, tá? Que é da página de Facebook do movimento restauracionista. Então eu peço que você entre lá, se inscreva, é novo, tá? Já temos o domínio ali, facebook.com/restauracionista, e nós temos também já um domínio registrado para fazer um site futuramente para difundir materiais relacionados ao movimento restauracionista, né? Que vai ser o restauracionista.org, inclusive, tá? Então vamos lá, compartilhando a tela aqui. Tá. Aqui nós temos a página de Facebook do movimento restauracionista. O termo restauracionista, da onde que ele vem? Tá? Ele vem de um resgate do primitivismo cristão, né, da igreja primitiva. Enfim, ele leva em conta o termo restauracionista. O movimento restauracionista não diz respeito necessariamente a esse conceito específico, mas de onde vem o termo, né? Ele constata que em algum momento a igreja se apostatou na história, no cristianismo histórico, então sendo necessário restaurar o cristianismo primitivo da era apostólica. E logicamente nós trouxemos essa ideia de movimento restauracionista aqui para o Brasil, né, para a nossa história. Então nós damos uma conotação de restauração da verdadeira história do Brasil, enfim, da cristandade que um dia aqui habitou, né? Então é esse sentido. Esse aqui é o símbolo do movimento restauracionista. O que é esse símbolo? Para que você entenda. Atrás nós temos a cruz templária. A cruz que é a primeira bandeira, né? Foi a primeira bandeira hasteada no país. Tá? Na frente nós temos as 5 escudetes. De quando o Reino de Portugal se formou, após a visão de Afonso Henrique de Jesus Cristo, esse foi o símbolo, o brasão, então, né, do primeiro rei, que seguiu um projeto espiritual relacionado a uma visão de Jesus Cristo, a uma vitória numa batalha que foi considerada um milagre, a Batalha de Eurique, contra 5 reis mouros. Então, essas 5 escudetes representam os 5 reis mouros mortos nessa batalha e também as 5 chagas de Cristo. Ao redor, eu utilizei as cores da bandeira nacional, que é a bandeira verde e amarela, para dar uma identidade nacional do nosso povo, da nossa parte, da nossa contribuição dentro dessa cristandade. A coroa que está acima é a coroa de Dom João IV. Tá? Dom João IV foi o primeiro monarca da dinastia de Bragança após a restauração da independência de Portugal, que tinha ficado 60 anos sob a tutela da Espanha, né, quando a Espanha dominou Portugal durante um período. Então, enfim, nós temos aqui essa coroa, por quê?
Porque quando ele restaura a independência de Portugal, Dom João IV faz então um juramento de vassalagem, de guardar a coroa para o retorno do rei ou da sucessão legítima, que é representada por Dom Sebastião, né? Então ele consagra, ele coroa, inclusive, Nossa Senhora da Conceição como rainha de Portugal e rainha do Brasil, que seria a Virgem Maria na sua forma mais imaculada, passando então ela a ser, após João IV, a padroeira de Portugal e do Brasil, né? Dos territórios ultramarinos, que não era só o Brasil, você tinha outros, tinha Goa na Índia, tinha Moçambique na África, então o Brasil era um deles, né? E essas duas lanças aqui, no brasão de Dom Sebastião, que foi o último dos 16 reis da dinastia original, né, que foi, enfim, desapareceu na Batalha de Alcácer Quíber, ele tinha duas lanças viradas para baixo no seu brasão. E como se trata de uma restauração, para completar o símbolo. Tá? Então esse é o brasão do movimento restauracionista. Você tem aqui as 5 escudetes do primeiro rei da profecia, as 2 lanças do último rei da profecia, a coroa que deve ser reentregue, né, segundo os princípios daquele projeto espiritual, também aqui representados, e a primeira bandeira atrás, além das cores aqui que nós nos identificamos nacionalmente aqui, né, enfim, apenas por uma questão de identidade. Então, no movimento restauracionista sendo levantado no Brasil. Se nós estivéssemos em Portugal, eu provavelmente teria desenvolvido um símbolo igual, só que com as cores de Portugal. Mas o símbolo é o mesmo, o projeto é o mesmo, de uma só cristandade, a recuperação, a restauração dessa cristandade, certo? Eu gostaria de anunciar também que nós faremos um hangout com o professor Loriel Rocha, do Instituto Mucarage Brasilã. Será na próxima terça-feira aqui, onde ele vai falar sobre Dom Sebastião, tá? Então aqui ele tem um curso Comunismo como Religião Política, né, onde ele denuncia esse projeto transcendental da esquerda no Brasil e no mundo. Ele tem uma série de cursos muito interessantes, tá? Aqui no IMUB, Instituto Mucarage Brasilã, História do Brasil documentada. Eu recomendo que você entre aqui também na loja do IMUB, né? Deixa eu só localizar aqui para você conhecer. Enfim, se eu não me engano é imub.com. Tive um probleminha com o meu teclado aqui, não estou conseguindo configurar ele. Então, vamos lá. imub.com/loja. Tem uma loja aqui que tem alguns cursos que eu gostaria de recomendar e alguns produtos que eu gostaria de recomendar também para quem quer saber mais a respeito da verdadeira história. O movimento restauracionista, ele não é um movimento organizado, um movimento político. Tá? Ele é um movimento de restauração das bases da verdadeira história. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Logicamente que ele pode ter reflexos políticos, né? Mas não é o caso. Aqui nós temos um curso da História da Ordem do Templo na Península Ibérica. Esse curso custa R$ 374, é recomendável. Tá? Eu ainda não fiz esse curso, mas pretendo fazer em breve. Tem alguns materiais grátis que eles têm aqui, ó, que você pode ver. A Maçonaria e os Jesuítas, de Dom Vital, e-book, download gratuito. Você faz o cadastro, pode comprar. Aqui você tem um e-book vendido, né? Que é A Ilha Brasil, Mito, Geologia Histórica e Fontes, volume 1. Tá? E tem um aqui específico, que é O Brasil Não Foi Colônia, que eu até adquiri e quero recomendar para vocês. De Tito Livio Ferreira, comentado por Loriel Rocha. Vamos localizar. É uma brochura, na verdade. Aqui nós temos alguns, né? São vários materiais que podem te enriquecer nesse estudo. Tá? Então, assim, o movimento restauracionista, ele ainda não é algo organizado, ele é um embrião de um movimento cultural. A ideia é o resgate da cultura original, né? Então, assim, inclusive nós não temos parcerias oficiais até o momento, né? Estamos apenas trazendo pessoas que simpatizam, né? Então, deixa eu localizar aqui, vamos ver se nós chegamos, deixa eu encontrar aqui, O Brasil Não Foi Colônia. Tem uma brochura aqui que é O Brasil Não Foi Colônia, que vale a pena você adquirir. Eu tenho esse, tá? Enfim, vamos lá.
Aqui é só aparecer o curso. Eu vou tentar localizar aqui na minha... Enfim, daqui a pouco eu já mostro para vocês. Aqui, o Brasil não foi colônia. Tá nos meus e-books aqui. Tá? Essa é a capa, o Brasil não foi, do Tito Livio Ferreira, com organização e notas de L'Oréal Rocha. Recomendadíssimo. Você vai encontrar ali na página do e-book e você pode adquirir esse produto. Tá? É um e-book. Então, pessoal, voltando aqui à câmera, vamos continuar aqui apresentando o movimento restauracionista. Tá? O restauracionismo, ele diz respeito a um resgate cultural, não a um projeto político. Sabe? Ele pode, logicamente, vir a apoiar medidas políticas que estejam relacionadas à cultura original, à história original. Mas no momento, o que nós precisamos fazer é restaurar as bases. Existem linhas ideológicas no Brasil, existem linhas políticas no Brasil que estão trabalhando com visões falsas, com cosmovisões falsas da história, e algumas delas, inclusive, se dizendo conservadoras. O que nós queremos fazer é, com base documental, histórica, factual, restaurar as bases de uma cultura sólida que resgate a ancestralidade e a identidade de um povo. E nós precisamos restaurar a nossa identidade se nós queremos ver mudanças no futuro que não venham a ser só mais uma revolução, mas algo permanente e duradouro, algo que esteja linkado com os princípios originais deste grande projeto espiritual que culminaria nessa terra que hoje chamamos Brasil, que foi batizada inicialmente de Terra de Santa Cruz. Então, a Terra da Santa Cruz, ela foi um projeto vinculado a uma visão de Jesus Cristo, uma visão do Dom Afonso Henriques, que tornou-se, após a vitória em Eurique, após a consolidação do milagre de Eurique, consolidou-se como o primeiro rei de Portugal. O Brasil, ele foi organizado em repúblicas locais. Dom Sebastião, ele foi o 16º rei de Portugal, ele foi o último rei dentro da visão profética, porque quando Dom Afonso Henriques teve aquela visão de Cristo, ele também recebeu um ancião que fez uma série de profecias para ele, e que anunciou que ele teria aquela visão. Então, essas profecias foram documentadas e foram todas cumpridas, o que é uma evidência, né? Nós podemos tomar isso, de certa forma, como uma... De certa forma, não, nós podemos tomar isso como uma evidência de que o mitologema por trás de toda a história portuguesa, ele realmente tem uma relação metafísica, uma relação espiritual. Assim como os hebreus, no passado, tinham com a questão da Terra Prometida. Nós tivemos isso também. E existem muitos mistérios relacionados a essa terra aqui, que nós chamamos hoje de Brasil. E nós vamos desvendar muitas dessas coisas também. Nós vamos trazer temas assim que você nunca imaginou que estariam relacionados à terra que você vive. Isso foi simplesmente acobertado. Então, nós levantamos esse movimento restauracionista também para fazer um contrapeso cultural em relação a essa ideia que tem sido disseminada por alguns grupos específicos de uma falsa história brasileira, de que a independência do Brasil foi a melhor coisa que aconteceu para o país, de que José Bonifácio foi um pai fundador da nação. De uma direita que, na verdade, apenas define-se como direita, mas que é revolucionária, trabalha com princípios revolucionários, sustentam o Estado da Revolução. Então nós estamos aqui para fazer uma rede de pessoas e de canais de peso para difundir. Já estamos em contato com alguns canais grandes aí, canais que vão somar, nós vamos fazer inclusive lives e até mesmo possivelmente programas com frequência nesses canais para difundir essa cultura original, né? O professor L'Oréal Rocha, ele não está vinculado ao movimento, deixo isso bem claro, tá? Ele não é uma pessoa que está atuando dentro do movimento, não, isso é uma iniciativa independente, mas que logicamente vem a somar a todo o estudo da cultura tradicional e simbólica que o professor L'Oréal Rocha vem difundindo, não apenas ele, como outros historiadores também, né? Então eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho
dessa grande obra, tá? Algumas pessoas me perguntaram onde que eu comprei a Ordem de Cristo e o Brasil, de Tito Livio Ferreira. Bom, eu comprei num sebo. Esse exemplar aqui, ele foi, tá? Ele foi, inclusive, de uma biblioteca, tá? Ele já foi de uma biblioteca, ele foi vendido depois num sebo, tal, e eu paguei nesse exemplar um valor alto, foi quase R$300, tá? Você não encontra, é um livro raro, né? Então, assim, eu pretendo compartilhar esses conteúdos com vocês sobre o que está aqui. Vou ler um trecho aqui, 2 trechos. Isso está no prefácio do livro do Tito Livio Ferreira, e esse prefácio foi escrito por João de Scatimburgo. Num recanto da Europa sobrevivera, no começo do século XIV, uma ordem que herdara o patrimônio dos Templários, cuja legenda enchera séculos até que o Papa Clemente V, pela bula Regnum in Coelis, a extinguira, a Ordem de Cristo. O sumo pontífice, gloriosamente reinante, chefe da cristandade ainda íntegra, dá origem, com a bula ad ea exquibus cultis au genautur divinus, a ordem da milícia de Jesus Cristo. Então ele começa falando sobre a ordem da milícia de Jesus Cristo. Reinava em Portugal o grande Dom Dinis. Seus embaixadores sonhavam habilidosamente convencer o Santo Padre João XXII a erigir uma nova ordem de cavalaria no lugar dos Templários. Ouviu o Papa a proposta de Dom Dinis e, em 14 de março de 1319, criou a ordem que tanto iria contribuir para incorporar novas terras ao reino de Cristo. Batizada com o nome do Filho de Deus, a ordem a que João XXII deu origem começou longo e intenso esforço para defender o, com letras maiúsculas, depósito da revelação, como ele viera sendo transladado pelas ordens que o antecederam, pelo clero e pelos reis católicos, sobretudo os da França, Espanha e Portugal. Todos os cavaleiros seguiriam a regra de São Bento, o grande monge que fundou o monarquismo no Ocidente, né, o cristianismo monástico, enfim, e instituiu a oração, o monaquismo, na verdade, e instituiu a oração como um hábito do espírito e de obediência a Deus. Em Portugal, o abade de Alcobaça vigiaria esta nova ordem, cabendo-lhe receber o juramento de fidelidade do mestre. A igreja velava pela consciência do rei, de seus súditos, dos cavaleiros e soldados. A frequência dos sacramentos, a rigorosa submissão aos evangelhos pregados pela Santa Madre, a fé na salvação, a esperança na recompensa divina, a caridade ou amor cristão, como princípio, nutriam as sociedades em eras heróicas, que poucos séculos depois estariam para sempre e irremediavelmente feridas de morte, até perecerem. A nova milícia, a Ordem de Cristo, foi instituída por Dom Dinis em 5 de maio do mesmo ano, na velha e heróica Santarém. Prestou o juramento perante o rei, o seu primeiro mestre, Dom Gil Martins, armado cavaleiro, segundo o rito da antiga tradição. Portugal foi obra de uma fundação, Dom Afonso Henrique, Duque de Borgonha, e de uma ordem, a dos Templários. Nasceu a monarquia lusitana, à sombra da cruz, e nessa modesta posição se conservou até o século XIX, quando os ventos da Revolução sopraram sobre suas instituições e as desfiguraram. Então é disso que se trata. Nós faremos aqui um resgate, né, dessa temática tão importante para a nossa história, e vamos... Olha só, temos 144 espectadores, né, um número que persegue aqui aqueles que talvez, possivelmente, sejam aqueles que irão reerguer as bases culturais, as bases filosóficas, as bases históricas, juntamente com grandes pensadores, para trazer essas grandes verdades à tona. Porque a partir destas grandes verdades, nós podemos definir que direção é a melhor a ser tomada. Nós podemos fomentar movimentos de restauração, inclusive de governos descentralizados.
como eram as antigas repúblicas locais. Nós não precisamos mais nos submeter a tais governos revolucionários, desde que para isso nós tenhamos uma base intelectual, uma base histórica, uma base cultural, uma base filosófica e principalmente um direcionamento que baseia-se na restauração da cristandade, um termo que atualmente foi substituído pela palavra sociedade, que é uma falácia em si mesma. É uma falácia em si mesma, pois o termo sociedade diz respeito a uma livre associação entre dois ou mais indivíduos, o que não é o caso. Nós não temos uma relação de livre associação para com os atuais governos revolucionários. Nós temos uma relação de propriedade. Nós somos obrigados a ser sócio, no sentido de que tudo aquilo que nós produzimos, eles consideram-se no direito de tomar uma parte. Portanto, se não há um comprometimento, se não há uma lealdade, como tinham as antigas repúblicas locais, para com esta monarquia que na época, inclusive, era uma monarquia que respeitava a soberania de governos descentralizados, não apenas representava, como o próprio Dom Sebastião instituiu isso, oficializou isso. Existiam repúblicas no Brasil. Todas elas eram repúblicas descentralizadas, autogovernadas, com tropas descentralizadas, com exércitos em cada uma delas, que eram formados pela própria população de cada uma dessas repúblicas. Então, havia um sentimento de lealdade para com o rei, considerando que ele estava dentro de um propósito espiritual naquela linha específica da formação do Reino de Portugal. Nunca na história, em 292 anos, onde este regime reinou no Brasil, houve intervenção da monarquia portuguesa contra os governos das repúblicas locais. Nunca na história, uma dessas repúblicas locais, que eram as vilas e cidades, formavam repúblicas, nunca na história, uma dessas repúblicas rebelou-se contra o rei de Portugal. Então, aparentemente, não me parece ser algo tão ruim como a história moderna, pós-independência, que foi o marco do rompimento desta verdadeira história tradicional, da verdadeira tradição. O marco desse rompimento começa na independência do Brasil em 1822, e eles criaram uma versão da história como se o Brasil fosse uma colônia explorada, estuprada por Portugal, o que não é o caso. Simplesmente grandes historiadores desmentem isso. Historiadores que têm no currículo, eu vou ler aqui para você, o currículo de Tito Livio Ferreira. Você pode pesquisar um pouco sobre ele na Wikipedia, tá? E você vai ver ali que vai mencionar que sim, ele é bastante respeitado. Professor doutor Tito Livio Ferreira, que está... Nasceu em Itapuí, no estado de São Paulo, no dia 4 de junho de 1894, formado em Direito pela Universidade Fluminense. Presidente da Academia Paulistana de História, presidente honorário da Ordem Nacional dos Bandeirantes Mater, membro da Academia Paulista de Letras, sócio do Instituto de Coimbra, em Portugal, sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa, sócio dos Institutos Históricos e Geográficos de São Paulo, Piracicaba, Santos, Sorocaba, Paraná, Rio Grande do Sul, Petrópolis, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará e Goiás. Professor de História das Civilizações da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Diretor da revista Ciência Jurídica, editada em Braga, Portugal. Orador do Instituto de Divulgação do Direito Civil em São Paulo. Professor emérito da Faculdade de Turismo e Letras da Faculdade Padre Manuel da Nóbrega, em São Paulo. Autor de várias obras de história publicadas, entre as quais História de São Paulo, em 2 volumes, A Maçonaria na Independência Brasileira, em 2 volumes, que foi com colaboração com Manuel Rodrigues Ferreira, História da Educação Luso-Brasileira, enfim. E ele foi diretor de grandes jornais, aí, como o Jornal de São Paulo, enfim, o Estado de São Paulo, tá? Colaborador do Estado de São Paulo, do Diário Popular, e foi agraciado pelo governo de Portugal com a Comenda Cultural da Ordem de Santiago da Espada. Esse é Tito Livio Ferreira, tá?
Ele não é pouca coisa. Nós não estamos pegando aqui um historiador aleatório que contou uma versão da história. Não. A sua obra baseia-se em análise de 150 mil documentos de fontes primárias. Não apenas ele, né? Aqui é o livro A Maçonaria na Independência Brasileira, de Manuel Rodrigues Ferreira e seu irmão Tito Lívio Ferreira, dois grandes historiadores brasileiros. Tá? São respeitadíssimos, não são questionados. Simplesmente o que está acontecendo é uma revolução histórica, a tentativa de apagar a história para criar uma outra história, que é um princípio também utilizado pelo comunismo, diga-se de passagem. Inclusive, quando o Museu da História Nacional queimou em São Paulo, nós vimos comunistas celebrando, pois para eles é importante apagar a história. Ora, para que apagar a história? Nós precisamos lembrar da história. Nós precisamos aprender com a história. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo lendo aqui um dos capítulos que está presente na página 163 desse livro aqui, perdão, na página 217 desse livro aqui, é o capítulo 103, né? Ele vai falar sobre Dom Sebastião. Discorre em silêncio o quarto, isso é Tito Lívio Ferreira, tá? Agora falando. Discorre em silêncio o quarto centenário do desaparecimento de Dom Sebastião, quase no mesmo silêncio que envolve no Brasil o cinquentenário da morte de Jackson de Figueiredo, de outra Guerra Santa. Procurei dezenas de explicações para a figura do monarca português. Já ouvi arrasado por certos historiadores, ferido por economistas e sociólogos, dissecado à luz de todas as análises psicológicas e santificado pela poesia. Seu perfil atravessa o tempo e habita o espaço da lenda. Resiste a tudo, porque pertence à dimensão dos mitos. Alcácer Quibir não matou uma nação, mas deu luminosidade sobrenatural a um processo de agonia histórica. Dom Sebastião não é um homem do Renascimento, mas da Idade Média. Pertence à época espiritual de Santa Teresa de Ávila e de São João de la Cruz. Nasceu e foi criado num universo de guerreiros e místicos, de mouras feiticeiras e de espadas com encanto. A península libertara-se há pouco de 7 séculos de domínio muçulmano. Toda a genealogia do jovem rei está mergulhada em lutas de libertação de terra e da conquista do céu. Provém do mesmo mundo da Távola Redonda e dos 12 pares de França, do Cid Campeador e do Amades de Gaula, dos milagres de Santo Antônio e do martírio do Infante Santo. Camões pede a Dom Sebastião o 11º canto dos Lusíadas. E ele entra pela eternidade a cavalo, como mais tarde Saint-Exupéry chegaria a ela em seu avião de caça. O Quinto Império é a quinta dimensão local onde os mitos são reais. O sebastianismo continuou vivo nas caravelas desaparecidas, nos bandeirantes que ainda não voltaram do sertão, no sacrifício do arraial de Canudos, na alma do povo que, cansado de tantos anti-heróis, espera por seu arquétipo que desafia as leis do bom senso. Dom Sebastião fez da vida um ritual, do mesmo modo como, 400 anos depois, o faria também Mishima, o último samurai. Com Bayard, com Maximiliano da Áustria, e com ele a cavalaria agoniza e se transfigura. Sua invocação é a mensagem de Fernando Pessoa. Nela, o poeta e herói se completam, nos versos que justificam a tragédia e a glória de Alcácer Quibir. E então ele segue com a leitura de uma poesia de Fernando Pessoa. Eu não vou ler completamente aqui porque vai ficar um pouco longo, tá? E pretendo fazer mais vídeos com esta temática, trazendo os conteúdos desses livros. Eu estou montando uma enciclopédia. Tive o prazer de comprar um livro que é um dos últimos livros escrito por Tito Lívio Ferreira, que é a técnica de pesquisa histórica.
Tá? Ele não está aqui no momento, está no meu quarto, mas inclusive aquele livro veio autografado pelo Tito Livio Ferreira, que foi uma edição comemorativa do aniversário de 80 anos do autor. Ele fez pesquisa histórica a vida inteira e depois ele lançou esse livro sobre a análise da pesquisa histórica, técnicas, né? Eu não me lembro o título agora, mas onde ele ensina, baseado em toda a sua experiência ao longo de 80 anos de vida e décadas, enfim, mais de 6 décadas ali, como historiador, como pesquisador da história, as melhores maneiras de se fazer a pesquisa histórica, né? Então aqui eu tenho outras obras aqui, né, que nós vamos mostrar. Essa aqui é a História do Brasil. Esse livro é de 1946, tá? Essa edição. Esse aqui que eu mostrei para vocês, ele é de 1970 e... Não estou localizando aqui agora, mas eu acredito que é 1980 essa publicação, 1980. Tá? Então nós temos, enfim, esse aqui é o outro, nem abri ainda, estou montando uma biblioteca sobre esse tema, A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil, de Manuel Rodrigues Ferreira. E aqui nós temos também Aspectos do Alto Xingu e a Vera Cruz, que são novos aí que chegaram, né? Então isso tudo vai ser trabalhado no movimento restauracionista e também no nosso instituto, o Instituto Licentia, que também já está com domínio e com site em desenvolvimento, institutolicentia.com vai ser, tá? Então, é isso, pessoal, eu agradeço a todos, não percam aí na terça-feira agora, dia 23 de outubro, teremos como convidado o professor Loriel Rocha, um convidado muito especial, que vai falar justamente sobre Dom Sebastião, né, e as linhas de sebastianismo que surgem depois, o que isso representa, o que é isso. Então não perca, vai ser muito legal. Eu estou muito feliz com a participação do professor Loriel e, enfim, que seja um marco aqui para que esse canal comece a defender junto com outros canais, a despertar também outros canais, como nós temos aí já o Rômulo Marasquim, que já está falando sobre o professor Loriel Rocha, está falando sobre o movimento restauracionista, tudo isso que nós temos falado sobre essa fraude histórica que culminou com o incêndio no museu para destruir boa parte da documentação que contava a verdadeira história do Brasil, que mostra que o Brasil, esse projeto de Cristo, foi usurpado, principalmente num projeto encabeçado pela maçonaria em 1822. Tá? Em outras palavras, o Brasil foi roubado, o projeto espiritual foi roubado. Tá? E, enfim. Então nós vamos trazer isso, convido outros canais, convoco outros canais grandes para que nós formulemos uma rede de comunicação, pois uma voz solitária pode ser calada. Outra voz solitária, quando o tema cair, talvez, se o tema cair no ostracismo, se pararmos de falar sobre isso, podemos ser calados. Mas muitas vozes juntas, gritando e clamando a verdade, não serão caladas. Nós precisamos fazer com que isso tome proporções de nível nacional. Nós precisamos fazer com que a verdade seja propagada. Nós precisamos difundir a verdadeira história. Nós precisamos restaurar as bases do que foi e pode voltar a ser a cristandade nessa terra, não apenas nesse país. Lembrando que a cristandade portuguesa, ela tinha um caráter bastante inclusivo. Tá? Ela não era algo fundamentalista. Não é esse catolicismo xiita que está sendo reerguido com base em René Guénon. Tá? Não é isso que nós queremos. Nós queremos, sim, o apoio da Igreja Católica. Nós queremos, sim, unir linhas evangélicas que estejam dispostas a difundir isso. Nós queremos, sim, unir o cristianismo heterodoxo, pessoas que não aceitam a ortodoxia e estejam dispostas também a estudar, a levantar a bandeira da cristandade de forma descentralizada, sem que haja uma única autoridade impositiva para todas as formas de cristianismo. Nós queremos, sim, o apoio dos católicos romanos, que têm a intenção de restaurar a verdadeira história, de restaurar os princípios da cristandade, pois o papel da Igreja Católica certamente é de fundamental importância para o valor da cristandade internacional. Nós queremos romper as barreiras que separam os cristãos com base em linhas teológicas. Nós queremos apenas restaurar a verdadeira cristandade, a verdadeira história, restaurar a verdadeira cultura dessa terra.
é evidente que isso foi perdido. É evidente que a degradação cultural que nós temos hoje, com o marxismo cultural também, e também com uma simples degradação completa de tudo aquilo que era belo, a supressão daquilo tudo que é belo, foi destruído pelas massas desorientadas. Porque a verdadeira cultura, a verdadeira história, os verdadeiros valores foram enterrados debaixo de um monte de mentiras. Então, que possamos juntos restaurar as verdades que foram ocultadas. Pois nada há em oculto que não venha a ser revelado. É com base nesses pilares que pretendemos contribuir e somar para que possamos restaurar os valores que valem a pena ser restaurados. Restaurar a nossa terra, restaurar a ordem celestial estabelecida, e para isso eu conto com você também. Você tem que ajudar a divulgar, você precisa aprender também, você precisa estudar o assunto, pois precisamos fazer com que isso seja clamado por muitas vozes, até que, finalmente, a mentira venha cair por terra. E não se esqueçam de se inscrever na página do Movimento Restauracionista no Facebook, pois dali nós faremos muitas postagens, tá? Acompanha aqui no canal também, futuramente terá site para divulgar, para ajudar. Vamos precisar de colaboradores também, tá? Não faremos tudo sozinho. E é isso aí. Já aproveito para convocar também o Rony Vambassa, que tem um canal no YouTube, que eu estou tentando fazer contato com ele já faz um tempo e nunca dá certo. Eu mando lá, eu acho que ele manda o telefone, não sei o que está acontecendo, que eles não conseguem se falar. Então já aproveito aqui para convocar o Rony Vambassa também, que ele tem bastante conhecimento. E vamos lá. Esse artigo que está, foi a primeira postagem do Movimento Restauracionista, tá, pessoal? Ele vai falar um pouco aqui sobre como era as repúblicas locais descentralizadas. Se você vier aqui na descrição, tá, tem esse link aqui embaixo, que é do site do Senado brasileiro, onde você vai encontrar o artigo completo, que vai aqui de Manuel Rodrigues Ferreira, onde ele vai falar sobre a organização dessa grande terra, né, dessa nossa terra no passado, das repúblicas locais. Enquanto vamos abrindo aqui, tá, você vai ver que, enfim, ele vai falar inclusive das milícias e tropas locais, das tropas das repúblicas locais, né? Acredito que já estamos abrindo. Ixi, tivemos um probleminha aqui. Engraçado, ontem mesmo eu ainda entrei aqui e estava funcionando bem. Em Portugal existiu um município ao tempo da presença do Império Romano na península, mas com a sua queda e com o advento da chamada Idade Média surgiram na Europa os governos locais das vilas e cidades, chamados repúblicas, que nada tinham em comum com os antigos municípios romanos. Essas repúblicas foram uma criação das burguesias das cidades que ansiavam por dirigir seus próprios destinos. Os reis que desejavam enfraquecer as nobrezas feudais começaram a fazer contra elas pactos com as repúblicas nascentes. Os monarcas apoiavam-se nas repúblicas locais e estas apoiavam-se neles. Não deixava de ser um paradoxo que as monarquias fossem formadas de repúblicas. Em Portugal, tudo também se passou exatamente assim. E quando, após o descobrimento em 1500, o rei Dom João III resolveu criar instituições político-administrativas no Brasil, começou antes da instituição do governo geral,
Assim, em 1532, Martim Afonso de Souza desembarcou em São Vicente com um pouco mais de 400 pessoas para estabelecer as duas primeiras vilas do Brasil, as de São Vicente e a de Piratininga, mais tarde São Paulo de Piratininga. Não se sabe exatamente qual foi fundada primeiro, mas admite-se sem provas que teria sido São Vicente. O documento diário de Pero Lopes de Souza descreve o modo como foram fundadas e depois da carta de Pero Vaz de Caminha, um dos mais belos da nossa história. Tudo nele se encontra desde o estabelecimento da nossa sociedade até os muitos desígnios cívicos que a norteavam. Assim, a partir de 1532, cada vila e cidade que surgia no Brasil era uma república que se instalava, dirigida pelos respectivos habitantes. Esse sistema de repúblicas locais estava consubstanciado nas ordenações do reino, o livro máximo da lei da monarquia portuguesa. Não havia, pois, diferença alguma entre as repúblicas das vilas e cidades de Portugal e as do Brasil, com a diferença de que nas do Brasil só podiam ocupar cargos eletivos os aqui nascidos exclusivamente. Ora, esse regime de governos locais, que eram as repúblicas das nossas vilas e cidades, só foi abolido após a independência, quando o Império Brasileiro criou o município, estabelecido na Constituição de 1824 por inspiração da legislação francesa da Revolução. Nessas condições, a República Local vigorou no Brasil de 1532 a 1824, durante exatamente 292 anos, quase 3 séculos. A nossa formação político-administrativa foi fundamentalmente a dos governos locais. Com a independência surgiu a administração nacional brasileira. Enfim, e aí vai falar um pouco sobre a administração local após a independência. E aqui em cima, seguimos. Enfim. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal, para não ficar muito longo, mas aí você pode entrar lá e ler. Tem sim, isso aqui tem que estar aqui, tá, pessoal? Não é possível, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou botar na descrição. Acho que agora vai abrir. Ah, tá abrindo já aqui. Então aqui está o artigo de Manuel Rodrigues Ferreira, tá? E aqui você vai encontrar também, muito interessante, algo que vai falar sobre as tropas, a milícia popular. Eu vou ler esse trecho porque é muito legal. Vejamos agora a tropa ou milícia popular da República. Em 1570, o rei Dom Sebastião, verificando que o reino de Portugal não dispunha de gente e dinheiro suficiente para constituir uma força militar regular que defendesse seus estados e territórios ultramarinos, que no caso o Brasil era um deles, né? Resolveu que estes deveriam defender a si próprios, isto é, as populações das vilas e cidades, e seus termos deveriam organizar-se em forças armadas terrestres. Era uma verdadeira tropa popular, uma milícia popular, um exército popular, falando em termos atuais. A organização do povo militarmente cabia às respectivas repúblicas. O regimento dos capitães-mores e mais capitães e oficiais das companhias, da gente de cavalo e de pé, e da ordem que terão em se exercitarem. Foi assinado por Dom Sebastião no dia 10 de dezembro de 1570. Tem um pouco de diferença porque foi escrito em português de Portugal, tá, pessoal? Foi assinado por Dom Sebastião no dia 10 de dezembro de 1570. A organização hierárquica era a seguinte: capitão-mor, capitão da companhia, alferes, sargento-mor, cabo-mor e a massa da população, que era a tropa. Todos eram eleitos pelo próprio povo ou pelos oficiais da Câmara. A população constituía a milícia popular. Ninguém podia excusar-se de servir e todos deveriam ter armas próprias, além de se exercitarem periodicamente. Vamos lá?
250 homens constituíam uma bandeira. Existiam, pois, bandeiras em todas as vilas e cidades do Brasil. Essas bandeiras em São Paulo saíam aos sertões, mas no litoral ajudaram decisivamente a expulsar os estrangeiros e piratas invasores. É de se notar que foi Portugal, na Europa, a primeira nação a criar essas milícias populares, das quais se encarregavam as repúblicas locais. Havia, do lado do rei, a sua própria tropa, mas paga e reduzida. Então o rei tinha sua própria tropa, que era paga por ele e reduzida. O resto eram repúblicas locais e tropas de repúblicas locais. Tá? Havia, enfim, nessas condições, o Brasil constituía-se em um exército formado pelos naturais da terra e que declararia a independência separando-se da monarquia portuguesa quando quisesse. Se nunca o fez, é porque os seus habitantes dedicavam aos reis de Portugal os mais puros sentimentos de fidelidade, lealdade e zelo, expressões estas que encontramos a cada passo nos documentos históricos. Vamos repetir essa parte, tá? O que fala aqui? As repúblicas tinham tropas independentes e elas poderiam se separar da monarquia portuguesa e declarar independência quando quisessem. Se nunca o fizeram, é porque os seus habitantes dedicavam aos reis de Portugal os mais puros sentimentos de fidelidade, lealdade e zelo, expressões estas que encontramos a cada passo nos documentos históricos. Aliás, no século passado, Alexis de Tocqueville interpretou muito bem esses sentimentos do povo francês, antes da Revolução de 1789, justificando-os. Mas, por seu lado, o rei de Portugal dedicava a essas repúblicas das vilas e cidades o maior respeito e consideração. Assim, quando o rei nomeava o governador de uma capitania, disso informava a Câmara da capital, apresentando o currículo do mesmo e solicitando que ela lhe desse posse no cargo. Quando o capitão-general chegava à capital da capitania, ia à Câmara, República, tomar posse do cargo de governador. Essas repúblicas gozavam de uma soberania e uma independência que hoje estamos longe de adivinhar ou de imaginar o que é. Né? Eles tinham uma independência e soberania que nós hoje nem fazemos ideia do que seja. E utilizavam tanto dessas prerrogativas que chegavam a estabelecer políticas protecionistas, proibindo a entrada ou saída de produtos nos termos das vilas e cidades. De tudo o que dissemos, e ainda é muito pouco, conclui-se que existiam duas admirações no Brasil, a das repúblicas locais e a do rei. A das repúblicas eram dirigidas pelos naturais ou nativos do lugar, e a do rei através dos seus representantes. De tudo o que aqui expusemos, é difícil dizer qual era a mais importante. De qualquer maneira, é um erro dizer-se genericamente administração colonial, considerando a uma única, quando na realidade eram duas bem distintas. Por isso o Brasil não foi colônia. Bom, agradeço a todos que acompanharam e voltaremos com mais notícias a respeito desse tema tão importante e estamos fazendo as parcerias necessárias para que esse tema realmente tome as devidas proporções e não cessaremos de propagar os fatos, muito embora a sombra das forças inimigas que estão tomando essa nação com trevas, com divisões, com guerras infundadas, com polarizações espúrias, estúpidas, uma vez que os dois lados são revolucionários, os dois lados são igualmente corruptos e igualmente indignos e ilegítimos. Nós precisamos urgentemente fazer com que tais verdades tomem as devidas proporções para que não possa mais ser calada. E para isso eu conto com cada um de vocês aí que está assistindo esse vídeo, principalmente você, exatamente você mesmo que eu estou falando agora. Beleza? Até mais. Um abraço e fiquem com Deus. Bom final de semana.